Salve, salve, Kiko Loureiro aqui. Para quem não conhece, sou guitarrista do Angra, considerada por muitos uma das maiores bandas de metal do Brasil, e recentemente fui convidado para entrar na lendária banda americana Megadeth, que é uma das maiores bandas de heavy metal do cenário internacional. Além disso, eu tenho uma carreira solo bem ativa e faço palestras, workshops pelo mundo afora. Porque afinal de contas, além de tocar, eu gosto muito de ensinar. E foi nessa vivência toda que percebi que a realização do sonho de ser músico e ser um artista está ligada diretamente ao entendimento de como funciona o mercado musical e ter uma visão empresarial da carreira artística. Tive então a iniciativa de ensinar o chamado Music Business, o negócio da música. Nessa série de vídeos, eu quero compartilhar contigo conhecimentos de extremo valor que eu acumulei ao longo de mais de 20 anos. Um conteúdo que vai te ajudar a ter uma carreira artística sólida, de sucesso, caso você esteja começando e caso você já seja um músico profissional, a obter resultados muito mais rápidos e alcançar um nível bem superior na sua carreira. Tudo isso para viver exclusivamente de música e ganhar a vida fazendo o que você realmente ama, a sua arte, a sua música. Não é que exista uma receita, ou que agora eu venha para você e fale que é simples. Eu sei muito bem como é o mercado e que é uma profissão extremamente difícil, competitiva e que não existe uma fórmula mágica. Ainda assim, através desse conhecimento, eu alcancei conquistas que antes eram inimagináveis para mim. Resultados surpreendentes que são o sonho de todo artista. E depois de testemunhar repetidas vezes a revolução que esse mesmo conhecimento trouxe a carreira de outros artistas e músicos, eu cheguei à conclusão que era hora de passar esse conhecimento para você. Meus cursos e workshops no assunto, que transformaram e ajudaram muitas carreiras, foram feitos para os caras normais, amigos, músicos, artistas comuns, com tempo limitado, que precisam tocar estilos que não gostam, que enfrentam aqueles momentos que a coisa não vai para frente, sabe, que a carreira fica patinando, sem show, sem contrato, sem empresário, e que ralam para ter seu trabalho reconhecido, com muita dúvida se é uma carreira viável para a vida ou não. Pessoas comuns que aplicaram esse conhecimento e conquistaram resultados incomuns e aceleraram suas carreiras, conseguindo fazer shows em cidades que nunca sequer imaginaram, viajando mais, alcançando reconhecimento da mídia, acumulando fãs e por aí vai. Conseguindo viver da música no Brasil. Dá só uma olhada. Toda a história que o Kiko Loureiro tem, você tem que tirar o chapéu, né? Um cara que construiu uma carreira internacional, como poucos conseguiram. Antes de me tornar um guitarrista profissional, eu me formei em marketing. É um assunto que me interessa muito, acho muito importante para qualquer carreira. E um cara como o Kiko, que elevou essa parte de profissionalismo ao extremo, é um cara que tem todo o respeito de qualquer empresa, qualquer pessoa, para ter bagagem e estar falando para você o que deve, o que não deve, ou te dar um norte. Mas ele está realmente realizando uma missão de botar toda a sua experiência para fora, de dividir os erros, os acertos, ou seja, e fazer com que a gente também leve menos cabeçada do que a gente costuma fazer na nossa carreira por falta de conhecimento e direcionamento. E a partir daí, cara, só crescer, botar o que o cara falou para fazer, que não adianta nada ter ideias e não executar. Hoje em dia eu me sinto muito realizado por tantas turnês internacionais que eu já fiz, mais de 50 países, 5 continentes, já fui para Tailândia, Filipinas, Japão, França, América Latina inteira, tudo quanto é país aí pelo mundo. Toquei em festivais ao lado de grandes nomes do rock e agora que eu moro em Los Angeles, tenho orgulho de ter até alguns ídolos de infância como amigos e vizinhos. Já fui eleito também
no Japão como o melhor guitarrista do mundo, conheci importantes executivos da indústria musical, assinei contratos em grandes gravadoras, contratos com marcas icônicas de instrumentos musicais, como a Ibanez, por exemplo, que hoje em dia eu estou endorse. Não começou assim tudo isso do nada, né? Durante muito tempo eu fui como você, queria me tornar um músico profissional, tinha minhas dúvidas, queria ter minha banda, tinha o sonho de viver da arte, não entendia como essa profissão poderia dar estabilidade financeira, tinha medo em me dedicar à música e ter uma vida difícil. Queria trabalhar com algo que realmente me dava prazer e eu não sabia muito bem como. E por muito tempo eu não me senti seguro em investir nesse sonho, porque, por exemplo, eu lembro logo quando eu saí do colégio, eu tinha que fazer o vestibular, e aí eu não sabia se eu ficava em casa tocando guitarra, se eu ia fazer um vestibular de biologia, que era uma coisa que eu gostava muito, e na minha casa meu pai era biólogo, então era uma coisa que daria um certo orgulho para a família continuar a profissão. Ou eu tinha medo dessa questão de virar um músico e de repente tocar na noite e não conseguir me sustentar, né? Essas dúvidas eu acho que muita gente tem de entrar de cabeça na carreira artística. E eu mesmo tinha até um certo preconceito com isso mesmo, né? Comigo. Mas eu fui lá, fiz o vestibular para entrar na biologia, passei na USP, né? E aí, na hora de assistir a primeira aula, né? Começou o ano, eu não fui. Bateu a vontade de ser músico. Aí eu não fui e larguei. Foi aquela coisa em casa, pô, largou a USP, você tá louco, não sei o quê. E aí eu passei o ano estudando guitarra, dando aula, tentando, né? Aquela coisa difícil que, pô, o pessoal fala, pô, você toca bem e tal, mas nada rolava, né? Fiquei ali. Aí no final do ano, de novo, me inscrevi para fazer o vestibular. Fui lá e fiz o vestibular para entrar na biologia e entrei de novo na USP, mais uma vez. Mas para balancear meu sonho, eu também fiz o vestibular para entrar na universidade, na Unesp, na Universidade de São Paulo, em composição e regência. Então eu fiquei naquela, vou para biologia, mas também vou fazer a faculdade de música, assim eu posso manter meu sonho ali, mas também fazer alguma coisa mais segura. E eu fiquei nessa por alguns meses, aí por incrível que pareça, eu larguei a faculdade de música, porque eu queria mesmo era tocar guitarra, e a faculdade de música tinha muito livro, muito papo e não tinha o lance da guitarra mesmo, que eu queria ser um guitarrista virtuoso, né? E aí eu continuei fazendo a faculdade de biologia. Então, assim, foi um momento difícil de dúvida que eu acredito que qualquer cara nessa idade tem também essa dúvida de acreditar na profissão artística. Eu não sabia como e onde investir, a concorrência das bandas sempre foi muito alta, a conduta de certos contratantes, donos de bar, isso tudo me desencorajava. Sem falar que eu queria tocar heavy metal no país do samba e do axé, ainda mais cantando inglês, tipo louco mesmo. Tudo isso me fazia considerar a música apenas como um hobby. Fora isso, ao longo de minha carreira, eu vi vários amigos e bandas talentosíssimas desistindo e mudando de profissão. Eu acredito fortemente que isso aconteceu porque eles não buscaram entender como funciona a indústria musical e desenvolver uma visão empresarial da carreira. Além de estudar muita guitarra, eu sempre me preocupei com music business, marketing, comunicação, buscando entender como funciona tudo isso, como funciona a indústria do entretenimento. Assim, aos poucos, eu me senti seguro de acreditar na profissão e aí, o lance da faculdade de biologia, eu consegui largar a faculdade e de cabeça virar músico. Então eu não quero que seu talento seja desperdiçado, quero que você também acredite na sua carreira como eu acreditei. Mas assim, voltando no tempo, já que a gente está falando do passado ali, eu lembro que meu primeiro emprego, olha só, aquele cara que queria tocar heavy metal no país do axé, do samba, que ouvia aquelas músicas, assistia aqueles vídeos das bandas internacionais, o primeiro emprego que pintou para mim foi tocar no Dominó. Pausa para você dar uma risadinha, se quiser. Tocar no Dominó, que era a banda de boys band que tinha na época. Mas para mim foi muito bom, porque eu saí do meu quarto, tocando guitarra, estudando, e fui diretamente entender como funcionava a profissão músico, o music business que estava em volta ali, porque o Dominó era uma banda super famosa na época, a gente viajava o Brasil inteiro, tinha o Gugu Liberato de empresário, programa no SBT, aquela coisa toda, e eu comecei a entender que só tocando guitarra eu não ia conseguir crescer na minha profissão, ia ficar para trás.
Agora, além do dominó, depois quando a gente já estava com o Angra rolando e tal, e eu fui para a primeira turnê europeia, né? Lembro que quando fui para a Europa, no segundo ano da banda, mais ou menos, assim, eu já estava estudando esse outro lado do music business, esse outro lado da música, né? Esse lado que ninguém fala muito, esse que pouca gente ensina, pouca gente abre o jogo. Eu percebi que as bandas europeias estavam anos-luz nesse conhecimento comparado ao que eu sabia. Eu lembro até numa turnê, lá um tour bus, né, que você vai para ficar dentro de um ônibus, tem outras bandas de abertura, não sei o quê. A gente entrava e para trocar uma ideia com os caras, né, com os europeus lá, de países diferentes. E aqui no Brasil, sempre que encontra outros músicos, você fala, sei lá, que disco você está ouvindo, que música você acha legal, você viu o show tal, qual que é a escala que você gosta, sei lá, que guitarra você comprou, né? Fica nessa. E lá o cara chegou e perguntou, pô, mas quantos por cento você está dando aqui pro contratante? Como que você recolhe seu royalty mecânico? O teu booking está pegando a porcentagem, o teu merchandising, qual que foi o acordo com a empresa de merchandising? Eu falei, calma, traduz essas palavras. Eu não entendia, não conhecia tanto. E eu via que o cara da mesma idade, com aquela das bandas lá, era basicamente o que eles se preocupavam. Eu na época não gostei muito, eu falei, pô, esse negócio de música fica de lado e os caras ficam se preocupando mais com isso. Mas na realidade os caras subiam no palco, tocavam super bem, faziam um super show e quando saíam no palco estavam super conscientes de tudo que rolava por trás. Tudo que fazia com que eles estivessem ali no palco, né? Então sabiam de merchandising, dos direitos autorais, dos contratos, do booking, quem fica, para onde que ia aquele dinheiro do ingresso que eles estavam tocando naquela noite. Então ali eu percebi que seria o grande diferencial para a minha carreira. E foi aí que eu investi meu tempo, esforço e dinheiro, né, para fazer a diferença e entender que o music business e marketing como é uma extensão da minha música, é uma extensão da minha arte e é muito importante. Agora eu vou te explicar 3 fatores que eu vejo por aí que impedem sua carreira de deslanchar. Veja se você concorda comigo. Primeiro, conhecimento do music business, como eu já falei bastante aqui nesse vídeo. Conhecimento da indústria musical, quem é quem faz o quê, as diferentes possibilidades de fontes de renda, se é merchandising, se é direito autoral, se é com gravação, se é com show, com evento. Se você não conhecer bem isso, como funciona tudo isso, vai ter um momento que a sua carreira vai estagnar, vai travar. Isso certo. É certo mesmo. Agora, o segundo é a questão do tempo. Porque você vê bastante assim, os caras, pô, eu não tenho tempo para estudar, como é que eu faço e tal. O músico ganha pela produtividade, né? A gente é um profissional autônomo, então tá tudo na sua mão. Se você souber gerenciar bem o seu tempo, você vai render bem, você vai ganhar bem, sua carreira vai deslanchar. Então, assim, disciplina, metodologia, e tem uma série de materiais, né, sobre gestão do tempo, de produtividade, planejar o teu dia da semana, planejar o mês, o que você vai fazer no ano, quais são os teus projetos, para você render ao máximo. Eu lembro assim, desde moleque, 15, 16 anos, eu sabia o que eu ia estudar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Eu marcava numa folha os exercícios que eu ia estudar para cada dia da semana, que estilo de música eu ia estudar. Então eu já fui pegando esse jeito de buscar uma metodologia, né, metrificação do que eu estava estudando desde moleque. E ainda hoje, com essa vida agitada de viagens, de banda, e-mail, toda coisa que a gente sabe que é difícil a gente organizar o tempo, eu consigo definir muito bem as minhas prioridades, as minhas urgências, o que eu preciso fazer para aquela semana, para aquele mês, quais são meus planos para daqui 1 ano, 2 anos. E eu vou, então, de alguma forma, buscando gerenciar meu tempo da melhor forma possível. Agora, o terceiro ponto, que eu acho realmente, talvez o que eu sinta a maior deficiência dos músicos que eu conheço, é a organização financeira. Porque a gente não pode depender que venha um mega empresário e invista uma fortuna na sua carreira. Isso não vai acontecer tão fácil. Então você tem que aprender a ganhar sua graninha, saber reinvestir e aí entender que a nossa carreira é sazonal. Então assim, se você dá aula, né? Eu dei aula por muitos anos
Você tem que entender que você não dá aula os 12 meses do ano, né? Muito menos ter 13º, né? Que o aluno nas férias vai sumir, que não vai ter. Ou se você toca rock, a gente tá no país do samba, do carnaval, vai chegar janeiro, fevereiro, não vai ter show nenhum. Até dezembro, de repente, já vai estar mais difícil. Demora para começar o ano, né? Então, assim, em 12 meses, você tem uma janela de 9 meses aí para fazer show. Tudo isso, para que a tua carreira desenvolva, você tem que planejar. Por exemplo, no Angra, quando chega esse janeiro e fevereiro, a gente vai para a Europa, vai para outro lugar que não tenha carnaval, né? Ou de repente grava um disco, pega aquele período mais morto de show e vai fazer as gravações, ensaios, né? Planeja bem o ano. Entender um pouco de Excel sempre é bom, né? Então deixa tudo anotado em planilhas para você ter o raio-x real da parte financeira da sua carreira. Beleza? Esses são os 3 tópicos que eu acho que são limitantes. E se sua carreira não estiver andando do jeito que você gostaria, é provável que esteja faltando atenção em alguns desses tópicos, ou até atenção em todos desses tópicos, né? Quero falar aqui como você pode precificar corretamente seu trabalho. No caso de shows, tá? Eu vou dividir aqui, já que a gente tem no Music Business várias fontes de renda, vamos falar de uma das mais importantes, ou a mais importante. Quando você vai num show, você pensa como empresário? Quando você entra num show, você fica ouvindo a música, curtindo, legal, mas você dá aquela olhada geral para entender o que está se passando em relação ao negócio que está acontecendo ali? Você enxerga dessa forma também? Alguns pontos que você pode olhar. Você entra lá, você vai ver que casa que é, né? Uma casa legal, uma casa mais cara, mais chique, uma casa mais tosca, digamos assim, né? Ver o palco, o tamanho da produção que tem ali, que tipo de luz, que tipo de som, se tem cenário. Você vê também assim, a banda tem vários integrantes, tem poucos integrantes, tem backing vocal, tem bailarino, o que acontece ali, de quantas pessoas estão no palco trabalhando, certo? Aí você olha, valor de ingresso, aí você vê se é VIP, se tem área VIP, né? Se tem camarote, se teve lotes diferentes, você tenta fazer uma média aí de ingresso. Pergunta para alguém quantas pessoas cabem naquela casa. 4.000, 2.000. Aí você olha para o público e fala, pô, essa casa está pela metade. Aí você já tem uma noção de qual que é o público presente, e aí você pode sempre tirar uma média aí de 80%, 90% de pagantes. Dá uma olhada se tem patrocinador, de repente tem algum patrocinador, alguma marca grande bancando geral. Tem que saber que dali, já da bilheteria direto, o ECAD vai pegar de 5% a 10%, você vai ter o imposto sobre o serviço ali de 5%, você tem taxa de cartão de crédito, né? Tem tudo isso que já sai ali do borderô, né? Que é o que a gente chama da bilheteria. É legal analisar o estilo de música e a faixa etária que está presente ali, porque aí você entende quanto que os caras gastam além do ingresso, né? Se é uma faixa etária mais velha, de repente o cara vai tomar uísque, vai tomar uma caipirinha, um negócio mais caro. Se é uma moçada, vai comprar o merchandising, camiseta. Você pode olhar, dar uma passada na barraquinha de merchandising e ver quais são os valores que os caras estão vendendo ali de camiseta, qualidade do material do merchandising. E aí você pode começar a entender a grana extra que está se fazendo ali, né? Você pode ver estacionamento, a casa ganha muito com estacionamento, né? Então tudo isso você pode analisar o que está se passando em termos de business, de negócio, naquela noite para aquele evento. E não só curtir, depois você curte o show, obviamente, né? Mas você pode sempre fazer esse exercício e entender o que está se passando. Tem também, por exemplo, a banda demora para entrar no palco, muitas vezes você acha que a banda está atrasada, mas na realidade o dono da casa está pedindo para segurar porque ele está ganhando bem no bar, está ganhando bem nas bebidas, então ele manda segurar. Você tem que ver se também é um promotor de show, de repente tem uma lei Rouanet, é uma casa de cultura, outro tipo o cachê está saindo de outras formas, não só da bilheteria, né? E aí você consegue imaginar que a casa vai ganhar, que tem um empresário que vai ganhar, tem um booking, né, que é o cara que que marca, né, o promotor, que marca o show. Então, com tudo isso você consegue falar, pô, aquela banda deve estar mais ou menos tirando esse X de grana. E aí, se você trabalha numa banda dessas, você já consegue entender o dinheiro que está se fazendo ali, que está girando naquela noite. Então você consegue precificar mais quem você é como banda, quanto custa, qual o valor, né?
você como banda ou como músico. Mas é claro que se você for um sideman e é um cara que você vai ganhar teu cachê por noite, que está independente do show ser um sucesso, ter público ou não, é mais importante você ter sempre relevância e importância dentro da banda. Isso é o principal, ser um músico super profissional, que você se faça necessário dentro dessa banda, imprescindível, fundamental dentro da banda. Porque a gente sabe que os cachês do sideman são ancorados pela tabela da ordem dos músicos. Então, vai ser a tabela cheia, vai ser meia tabela, 2 tabelas. Quanto mais relevante você for dentro da banda, melhor você vai ganhar. Mas se você entender tudo o que está se passando em relação aos negócios que estão se passando naquela noite, fica até mais fácil você pedir para ganhar mais, ou você pedir alguma regalia, correto? E se você for um cara que tem sua própria banda, é muito bom esse tipo de exercício para você entender naquela cidade quanto que se faz nos shows, quanto que ganha e que cidades e que situações podem ser lucrativas ou não para o teu show, para o teu concerto. Para facilitar, eu vou deixar aqui um checklist e vai te ajudar no próximo show que você for tocar ou se for assistir, se já entender desse negócio que está por trás, que vai além da música, né? Além do show em si, beleza? Então assim, promete que você vai pensar assim na próxima vez que você for num show e fazer esse checklist e tentar imaginar o que está se passando em termos de negócio naquela noite. O que você viu até agora é apenas a ponta do iceberg do que é o music business. Tem muito mais sacadas, insights, técnicas, métodos, coisas que eu aprendi durante toda a minha trajetória, algo que pode alavancar a sua carreira, como funcionou com a minha também. No próximo vídeo eu quero te responder: tocar de graça é certo ou errado? Por que ter dinheiro e sorte são 2 grandes mitos para ter uma carreira de sucesso? Vou te contar o caso de Kleber Lopes, um dos meus alunos que meses depois do curso conseguiu deixar seu emprego tradicional para viver exclusivamente de música, fazendo o que ele realmente gosta. Eu sei que um monte de gente desperdiça grande parte de suas vidas trabalhando em algo que elas não gostam de verdade. Muitas vezes pelo simples motivo de não conhecerem um caminho seguro, um método testado, um processo que as ajude a transformar o seu maior talento em uma carreira profissional segura e com reconhecimento. É por isso que o meu intuito aqui, com a série de vídeos Music Business, é te ajudar a concretizar o seu sonho de viver de música. Não quebrar a cara por aí, como aconteceu comigo muitas vezes, né? E acelerar seu crescimento profissional. Tá? Foram anos para eu aprender isso que eu sei, aprender o caminho das pedras, e agora eu quero dividir com você. Preciso saber se esse tipo de conteúdo foi realmente útil. Então deixa aqui abaixo o seu comentário. Eu vou ler um por um e vou entender a sua dificuldade, vou tentar resolver e a gente vai se falando, se comunicando por aqui, beleza? Grande abraço do Kiko e até o próximo vídeo. Valeu! Conheci o Kiko em um trabalho do DVD dele, que foi feito no auditório do Ibirapuera. Então assim, é diferente estar trabalhando com esse tipo de pessoa, porque você aprende mais. Isso é legal, isso motiva a gente. Ele é esse monstro na guitarra, como todo mundo conhece, é um cara super organizado, é um empreendedor aí que batalha, que faz seus workshops, que comanda a sua agenda, é uma agenda lotada. Às vezes ele me manda a agenda dele, eu fico assim de boca aberta, porque é muita coisa que ele faz. He's a guy that listens so many different kind of music and keep it anyway, make his personal style, and I think he reached a lot of things in his career with Angra and not with Angra, also a solo career and solo stuff. Com a entrada dele no Megadeth, acho que isso vai trazer bons frutos para ele, para nós, e que também essa entrada foi fruto de muito trabalho dele. Não foi uma coisa à toa. Não só o fato dele tocar, porque tocar tem muita gente que toca. Eu acho que a decisão de ser um profissional, um músico profissional para o resto da vida, essa é uma opção que nós dois fizemos já muito jovens. A ideia não era apenas ter sucesso. O grande desafio não é o sucesso, o primeiro desafio é você sobreviver de música. I like this way of thinking, you know, it's not just to play and to have a band. Be a musician is something more. It's not just I am a drummer and I play drum in this band, that's it. It's something more. And I like this way of thinking.
Kiko is thinking in this way.